E aí, beleza? Olha aí, aula Hack 5, tá? De um jeito novo, de um jeito diferente, a gente conseguiu, tá? Renatão e eu montamos uma aula que eu acho que você vai gostar. Bom, como é uma aula Hack e ela ainda está naquele plano de estudos que a gente estava desenvolvendo, que você vem participando de algum tempo, você tem que trabalhar muito ainda, tá? O que você vai fazer? Você abre aí o seu computador, baixa o arquivo PDF lá no Anglobox, tá? Vê lá, João Carlos, tem um arquivo PDF, tem 4 questões ferradas, tá? Que você vai fazer e vai te fazer muito bem em treinar um monte de habilidade, tá? Então você dá um pause e abre lá e baixa o arquivo. Se puder imprimir, melhor ainda. Se não puder, vamos fazendo, tá? Pausou? Tô te esperando. Voltou? Beleza, tá? Joia. O que você vai fazer? Você vai fazer a primeira questão e depois nós vamos conversar, tá? Então, como você está regulando o tempo, você não vai ter que esperar ninguém. Resolve a primeira, aí você volta o vídeo, aí eu vou falar com você, aí você vai fazer a segunda, tá? Beleza? Pausa de novo, 2, 3 e pausou. Voltou, tá? Não tem problema se você teve que ver na internet, ajudar a resolver, não tem problema nenhum. Você sabe, é o nosso esquemão, tá? Estamos juntos, estamos aprendendo e está muito divertido. Você tem essa questão aqui, que ela é uma questão que tem uma característica. É a mesma característica que você vai encontrar na questão 2, que você vai fazer já já. Ela tem um texto que conversa com os gráficos, conversa com ilustrações, conversa com gráfico. Tá? Esse é um estilo de questão bastante frequente. Então você tem que prestar muita atenção nesse texto e depois ver o que é que o texto tem a ver com essa linguagem, isso é uma linguagem, e o que é que esse texto tem a ver com essa linguagem. Tá? E prestando atenção em tudo que está escrito. Eu dei uma ajudada. Ó que legal, tá vendo? Para você conseguir ler aí, tá? Que você está no vídeo, às vezes está no celular, é mais difícil. Eu já fiz esse trabalho para você. Muito bem. Essa é a primeira pergunta, né? A letra A. E, voltando lá para o enunciado, essa letra B, né? Eu vou ter que usar todas as informações para responder essa pergunta aqui. Essa é a resposta. Papum, tá? Você sabe disso, você estudou, não sei o que, isso que lá. Vamos para a segunda. Essa segunda aqui, ela exige muita habilidade, muita competência sua de conhecer a matéria, mas também de quê? De associar as linguagens, tá? Se fosse Enem, seria a H17, chama-se habilidade 17, que é relacionar diferentes tipos de linguagem. Tá? Isso aqui é uma informação muito importante. Então, esses machos aqui, macho, é um sucesso. Tá? E ele está te dizendo que é um sucesso. Então, ali já vem a demonstração disso. E aqui também está dizendo que ele é um sucesso. Está no enunciado. E você tem que usar isso daqui para responder a letra B. Faz sentido? Beleza. Tá? Você viu que na tua folha tem as respostas. Não é para olhar as respostas antes, tá? Para você fazer como sempre. Tá? Muito bom. 2 perguntas. Defina e explique. Lembra da grade de correção? Lembra, olha, respondeu? Volta para ver se você respondeu o que ele pediu. Ele ou ela, não sei se é examinador ou examinadora. Tá? Então, confira aí. Uma parte da resposta é essa, outra é essa. Agora, eu não gostei muito disso aqui, sabe? Achei muito complicado. Eu acho que ficou um biologuês de faculdade. Sabe quando o cara está dando aula na faculdade e esquece do mundo normal, o mundo adolescente, nível médio?
Eu acho que você teve um grande sucesso se você disse que a seleção natural é o fenômeno no qual os mais adaptados são selecionados pelo ambiente e eles sobrevivem e se reproduzem. Já deu o recado. Ai, João, mas eu não falei de gene. Quer saber? Tudo bem. Porque ele não perguntou da seleção natural segundo Darwin ou segundo a teoria sintética da evolução, que já fala de gene. Darwin nunca viu falar de gene, nunca soube nada de gene. Ele é antes da genética, ele é século quê? 19. Genética é século 20. Então, tudo bem. Tá? Essa é uma resposta muito rebuscada. Você poderia ter escrito aqui, transfere suas características, que é o que o Darwin teria dito. E ficaria com notaço, tenho certeza, tá? Então, agora você se dá uma nota. Então, se isso aqui vale 2 pontos, então você se dá um ponto aqui e se dá um ponto aqui, tá? Mesma coisa aqui, pode ser características, tá? Então, adaptado é o que sobrevive e se reproduz. Então, ele transmite suas características aos descendentes. Só para revisar uma coisinha, tá? Falar de evolução. Uma vez eu fiz uma perguntinha bem safadinha, tá? O que é uma característica adaptativa? A resposta esperada é aquela que proporciona uma vantagem para a sobrevivência e reprodução e é transmitida aos descendentes. Tá bom? Isso é uma característica adaptativa. Tá bom? E agora o que é que você vai fazer? A questão 2. Ela é no mesmo estilo. Ela tem um enunciado, ela tem um texto que conversa com os gráficos. Tá? Então você dá um pause e vai resolver. Vamos lá? 1, 2, 3 e pause. Voltou? Vamos lá. Eu ampliei bastante para ficar bem visível aí, mesmo se você estiver usando o celular, tá? E deu um trabalhão montar esses slides que eu não tenho ideia. Mas acho que ficou legal, tá? Ficou um tamanho que me parece que você consegue ver bem, tá? Qualquer coisa é só reclamar com o Lemos que a gente melhora. Bom, e aí vem a pergunta e tem algumas coisas importantes. Olha, ele vai ter essa proteína se tiver a presença do estrógeno. Isso é muito importante. Isso já me faz pensar em fêmeas, né? Claro. O macho ficará feminino se ele receber esse estrógeno. Ah, muito bom. Agora, eu tenho aqui 3 situações. Ele não marcou assim, 1, 2, 3. Não marcou. Tá? Ele colocou 3 situações. Tá? Então, aqui, água limpa, mas os machos receberam injeção de estrógeno. Todos. Quando ele fala assim, os peixes receberam estrógeno. Então, os peixes quer dizer todos. Tá? Águas poluídas. Poluídas pode ter hormônios. Então, hoje, é um problema ambiental hoje. As pessoas tomam hormônios e os hormônios saem na urina e vão para os ambientes aquáticos. Isso está afetando a fauna. Mas não são todos que vão absorver esse hormônio. Então, e aqui seria a população normal, que a gente pensaria o quê? Em se tratando de populações que existem macho e fêmea, você pensa metade, metade, né? Deve ser mais ou menos isso. Maravilha? Então, olha aqui, ele não marcou 1, 2 e 3, não. Você que tem que saber quem lá é 1, 2 e 3. E a resposta A seria essa. Os peixes coletados em local poluído estão no grupo 3. Por que no grupo 3? Porque alguns passaram a ter proteína e outros não. Então, alguns ficaram femininos, outros não. Aqui seria uma população normal, água limpa. Aqui você vai ter todos os indivíduos, né, que receberam injeção, que são todos, ficaram femininos. Tá ok? Então, todos apresentam VTG. Então, fêmeas e machos todos têm. E o grupo 2 é o que sobrou aí, tá? Beleza? Quer que volte? Vamos para frente? Então, vamos lá, tá? Por que as fêmeas não são produtoras de VTG no grupo 2? Por que tem fêmea que não faz VTG?
Porque fêmea para ter VTG tem que ter estrógeno, mas se ela for muito novinha, não tem. Pô, ela nem ficou adolescente? Não. Então essa é a ideia. Então você pode ter fêmeas muito jovens. Tá? Essa é a ideia. Muito difícil chegar nessa conclusão. Se você chegou, meus parabéns, tá? Mas realmente é a perguntinha do mal, tá? Parabéns aí se você chegou. Quem não chegou, acho que quando vê isso fala, é como eu, ser humano, puxa vida, vou entrar na adolescência, puberdade, adolescência, vai ter os hormônios sexuais. É a mesma coisa. A gente não pensa no peixinho como ser humano. Não, não é como ser humano, né? Mas como um vertebrado assim como eu, que vai tendo alterações hormonais ao longo do tempo. Beleza? Então, você agora vai fazer a questão 3. A questão 3, ela tem um outro estilo. Ela tem gráfico conversando com gráfico. Tá? Dá um trabalhão e, por favor, olhe todos os eixos X e todos os Y. Com cuidado, faz com calma, tá? Boa sorte, pode fazer, pausa. Voltou? Beleza, tá? Então, ampliei aqui o máximo que eu pude, tá? O que está escrito aqui, ó? Número médio de cigarrinhas por planta. Com formigas, tem mais cigarrinha, tá? Sem formiga, tem menos. Então, ele vai te descrevendo aqui, os gráficos estão pequenos, eu ampliei, olha que legal. Ficou bom, né? Para ver agora na tela, né? Então, acabei de falar desse, deixa eu ver o outro. Número médio de predadores, tá? Parasitas da cigarrinha por planta. Então, o que acontece? Quando tem formigas, tem poucos predadores e parasitas das cigarrinhas. Agora, sem as formigas, tem muito predador e muito parasita contra as cigarrinhas. O que me dá a impressão, né, que as formigas, de alguma maneira, protegem as cigarrinhas. Olha esse gráfico 3. Número de plantas, né? Dano foliar. Onde o dano foliar é maior? Aqui. Puxa, em que situação eu tenho dano foliar maior? Plantas sem associação entre formigas e cigarrinhas. Portanto, é melhor para a planta que haja a associação com formigas e cigarrinhas. Porque sem associação ocorre um dano muito maior. Sem associação ocorre um dano maior. Então, com associação, o dano é menor. Tá? Você leu direitinho aqui? Tá? Eu tentei aumentar ao máximo para fazer o PDF, tá? Mas a folha tem um limite. Sei que não foi fácil, mas você tem que se esforçar mesmo no vestibular para olhar todos esses detalhes, tá? É fundamental. Então, qual a resposta esperada aí? Seria o quê? Essa daqui, em função do que a gente conversou. E isso mostra, evidentemente, né, que é muito bom você ter essa associação aí, plantas com formigas, né? Um gráfico conversa com o outro e concorda. Agora, o que eu vejo aqui, foi o que eu te falei, tá? Maior dano sem associação. E aí vem a resposta. Então, tudo pensado e fundamentado em função dos gráficos. Tá? Difícil, trabalhoso, você está de parabéns, maravilha. Então, o que você merece? Fazer mais uma. Tá? Não sei se você tem tempo, quer fazer agora, mas eu vou continuando aqui. Tá? Para mim, você está aqui comigo. Beleza? Então, pausa, faz aí. Voltou? Beleza? Vamos lá. Então, você tem aqui um texto e você tem gráficos que conversam entre si. Está pequeno, né, para mostrar no slide? Será que eu tenho como aumentar? Peixes da espécie X se alimentam de larva de libélula.
Larva de libélula é aquática. Tá? Inclusive elas comem girino e tal, viu? Tá? A larva de libélula. Agora, a libélula, ela fica adulta, ela tem asa, ela tem uma metamorfose, tá? Então ela vai ter asa. E olha o que acontece. Elas são encontradas nessas plantas que precisam desses insetos, tá? E elas não vão para a água, não tem nada a ver com peixe. Não tem nada a ver com peixe, tá? Isso é muito importante. E ele pergunta aí. Então vamos lá. Olha que gráfico enorme. Então, número de libélulas adultas visitadas a cada 5 minutos, né? Então, vistas a cada 5 minutos, tá? Então, libélulas adultas que eu vejo, eu vou anotando, sou biólogo, vou lá anotando, eu vou anotando, eu vi, não vi, vi 5, vi 3, vi 10, tá? Eu vou anotando. Com peixe e sem peixe. Olha que interessante. Ah, é verdade, né? Lá no texto dizia que comia a larva, então lá a larva não fica adulta. É isso aí. Agora, número de polinizadores por planta a cada 20 minutos. Com peixe, sem peixe. Ué, sem peixe tem muito mais libélula adulta. Porém, vai ter menos polinizadores. Vários insetos polinizadores. O que está acontecendo? É que as libélulas adultas devem estar devorando os insetos aqui. Então, a resposta esperada era essa daqui. E, para a letra B, é uma questão de biomassa, né? Lembra aquela história que os produtores, em geral, têm a biomassa maior, depois consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário, né? Nos ecossistemas aquáticos é comum a biomassa dos produtores ser menor do que a biomassa do zooplâncton. Tá? Em ambiente aquático, normalmente a biomassa de algas fitoplâncton é assim, depois zooplâncton, depois faz isso, tá? E ele não veio perguntar do fitoplâncton, deu uma inovada, eu gostei disso aqui. Agora, o que vai acontecer? O nível trófico inferior vai ter uma biomassa maior do que o posterior, porque nem tudo que ele come aqui é usado para fazer nova biomassa. Então aí você vai tendo uma diminuição pouco a pouco. Tá? Maravilha? Foi bem? Joia. Então, legal estar aqui com você, ter tido essa oportunidade, tá? Gosto muito de participar disso com vocês. E na próxima hack, tenho certeza que você vai gostar também. Tá legal? Tchau, abraço, tchau amiga, tchau amigo, até a próxima, tá? Tchau, tchau, valeu!